Gente, eu quero me apresentar. Quem não me conhece aqui, eu sou Karine Rizardi, eu sou psicóloga, sou especialista de casais e família. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu sou de Cascavel, então eu me sinto assim, muito pertinho. E essa igreja é uma igreja que eu tenho um grande respeito. Estive, de fato, com vocês, só que num caráter online não é a mesma coisa, vocês não concordam? Não tem jeito, né? E estou feliz de estar e eu acredito. Cadê a Adri? Gente, vocês vão entender. Adri, ó, escuta essa. Sabe por que veio de Deus o assunto do que a gente vai falar hoje? Vamos lá. Vocês estão vendo? Tem o flyer ali do encontro que eu divulguei, que vocês me passaram. Eu vou resumir aqui. Tinha um monte de flores. Estava o nome lá, não, o outro, mas tudo bem. Coloca, por gentileza, e eu não sabia que vocês estavam com essa configuração. Coloque, por gentileza, o primeiro slide que a gente vai usar hoje à noite, que vocês vão ver que existe muita coincidência. Minha gente, como que se vocês olharem o flyer que me passaram, era o meu rosto e um monte de flor. E aqui vocês estão olhando uma situação muito semelhante. E a palavra que Deus me trouxe hoje tem a ver com algo que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas foi um sopro que Deus me deu há uns anos atrás, a respeito de ventos. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Alguém aqui sabe que nós somos guiados por 4 ventos e cada um tem um ponto específico e um propósito muito particular para cada estágio e momento da vida? Se vocês nunca ouviram, vocês vão receber hoje algo muito novo. Sabe aquela coisa que Deus te contou lá no secreto? Eu vou contar para vocês rapidinho. Eu tive um sonho há uns anos atrás, aonde um vento passou aonde eu estava num carro. Eu vou contar, eu nem era para contar isso aí, mas eu vou contar como é que a história dos ventos chegou na minha vida. Eu estava dentro de um carro, a porta estava aberta no meu lado, meu marido estava dirigindo, e nós passamos por um redemoinho, vento passou, e nós caímos. Neste sonho, foi um sonho espiritual. Nós caímos em outro país. Isso ainda não aconteceu, mas quando acontecer, eu vou recortar isso aí, porque é para testemunha. A gente geralmente conta quando acontece, né? Mas essa vai ter que ser contada antes. Ainda não aconteceu, mas nós rodamos, caímos nos Estados Unidos e eu vi um cenário de nós entrando num lugar desconhecido. E aquele sonho, quando eu acordei, falou demais ao meu coração, porque eu achei aquilo lá muito curioso. Eu confesso que eu sempre tenho atração por vento, mas aquele movimento no sonho me gerou curiosidade. Anos depois, de um projeto que eu realizo na minha cidade, chamado Mulheres Modernas, a moda antiga, Deus falou, você vai falar sobre ventos. E eu falei, então me ensina. E ele disse, gente, gravem o que eu vou dizer, vocês vão ver isso no final. Nunca mais na vida de vocês, quando vocês lerem a palavra vento na Bíblia, nunca mais ela vai ser igual. E eu vou contar por quê. Mas antes disso, eu queria contar que hoje pela manhã eu estava atendendo uma mulher que ela teve uma história muito séria de abuso e ela viu a mãe sendo abusada pelo próprio pai, aonde o pai introduzia objetos não sexuais, objetos no órgão genital dessa mãe e abusava dela e tinha prazer com a dor dela, a tal ponto que a mãe chegou num estágio de duvidar se ela não nasceu para ser homem. E enquanto aquela mulher relatava aquela dor, eu fiquei pensando, aonde é que eu vou conseguir rastrear ou puxar algo que possa gerar, sei lá, que ela possa se lembrar de quem ela foi.
E aí eu falei, você já viveu alguma experiência que você tem certeza e não existe dúvida que Deus agiu na tua vida? E ela falou, sim. Eu tive um sonho, ela relatou o sonho, que eu não vou contar aqui, que eu estava coordenando uma clínica para idosos. Para encurtar a história, ela andando pela minha cidade, ela um dia chegou nessa casa que tinha todos os detalhes do sonho que ela teve. E hoje ela tem uma clínica. E eu olhei para ela e eu falei assim, nós temos muitas coisas para fazer. E ela falou assim, eu não sei nominar quantos, porque eu não estou conseguindo nem mais andar. E eu falei, então nós vamos começar pelas folhas. Eu falei, até a próxima sessão. Ela falou, olha só, sem ela saber, né? Ela disse assim, passou um vento. Karine, não foi temporal, foi uma enchente, foi uma coisa absurda que aconteceu na minha vida. E aí eu falei, então nós vamos começar retirando as folhas. Daqui até a próxima sessão, toda folha que te chamar atenção na rua, eu quero que você traga. Não escolha a quantidade, não escolha nada. Traga e nós vamos dar um nome para cada folha. Abuso, rejeição, infidelidade do esposo e assim vai. Por que eu estou contando essa história? Porque isso tem a ver com o vento. Gente, pode passar por gentileza o próximo slide? A Bíblia fala sobre 4 tipos de vento. Só de vocês olharem aí, vocês já entenderam quais são. E eu vou citar um por um, iniciando pelo mais delicado, e pode passar para o próximo slide, que é o mais doloroso, e creio que todos nós já passamos aqui em algum período da vida onde você sente que tudo acaba. Sabe aquela dor, ou às vezes aquele acaso que passou tão desapercebido, tão de forma de acaso, ou em forma de destruição, a ponto de você sentir que aquilo te derrubou. O nome desse vento é o vento leste. Ele é o vento onde está ali dizendo, é um vento de destruição, de seca, de dor. É um vento que castiga, destrói, queima, mas ele tem uma coisa boa. Ele arranca de você tudo aquilo que não faz parte do desejo de Deus para a sua vida. Vamos ver se o que eu estou falando faz sentido? Quem está aí com a sua Bíblia? Abre comigo em Êxodo 10, 13. Que vocês vão ver que no mesmo capítulo da palavra, Deus escolheu mudar o vento. No mesmo capítulo. Olha que interessante, vamos caminhar junto aqui. O vento leste, no hebraico, ou em algumas Bíblias pode estar escrito ali, vento oriental, tá? Se chama Cadim, certo? E aí eu quero ler com você Êxodo 10, 13, onde está escrito assim. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor, presta atenção, muita gente acha que é Satanás, né? Quando alguma coisa está destruindo a nossa vida. Não. O Senhor fez soprar sobre a terra um vento leste durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos. Aí um pouco abaixo está escrito, nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Pouco abaixo, eles devoraram tudo. Esse vento é o que mais machuca. Só que esse é um vento que ele tem um propósito de remoção. Sabe aquela amizade? Você nunca teve uma amiga fofoqueira? Sabe aquela amizade que às vezes você sente que você não tem paz? Ou que você tem que ser muito cautelosa para falar o que você tem para dizer nas suas palavras, porque você sabe que ela pode distorcer, usar aquilo. Gente, aquilo é o próprio Espírito Santo, às vezes, trazendo ao nosso coração alguns tipo, vai mais devagar. Ou, vamos lá, um vento leste que você acabou de descobrir que alguém no seu trabalho roubou.
Ou uma sociedade que foi desfeita com você, com o seu esposo, ou alguém ficou desempregado, ou aquele vento leste passou, arrancou, você não dorme mais, ou muitas pessoas deprimem ou vão para a ansiedade, e aquilo é uma coisa curiosa. O vento leste, gente, é o único vento que não adianta você repreender. Ele veio através de uma ordem. Pegando aqui, ó, Moisés, tarará, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento, em algumas Bíblias, oriental. Tá? Por que a gente não repreende? Porque isso é determinação de Deus. Enquanto você não alinhar o teu coração, às vezes acabou de acontecer uma crise conjugal desesperadora, você está propriamente muito próxima de um divórcio, e esse vento leste vem com uma força, ou algum filho começa a dar problema, aquele vento leste vem, mas ele vem para te alinhar. Sabe qual é a hora que ele para? Ele para a hora que você entendeu o recado. Quem já passou por esse vento leste e mesmo orando, eu quero que vocês levantem a mão. Mesmo orando, vocês sabiam que era algo que você não conseguia evitar, porque parecia que ele tinha um ciclo para terminar. Levanta a mão. Concorda comigo? A gente não sabe se ora para Deus dar força na hora, ou se você ora para ter uma fé para mudar a situação, porque parece que aquilo tem um estágio, aquilo tem que acontecer e nada vai impedir de se cumprir aquilo que pega. Por isso que a gente diz que ele é um vento selvagem. Sabe quem passou pelo vento leste também? Quem que foi engolido por um grande peixe? Jonas. Eu não vou falar aqui, gente, porque a ideia é vocês pegarem o tema e depois, conforme vocês vão tendo os cultos, vocês vão sacando essas diferenças. Deus queria que ele fosse para um lugar, ele não foi. O que Deus fez? Mandou o vento leste, está lá escrito, ou oriental, Cadim. Foi engolido pelo grande peixe. E Deus fez ele chegar no lugar que ele tinha que chegar. Muito interessante. Aí, me lembrei agora que ontem eu faço aula de tênis. E ao contrário do que algumas podem achar que eu sou uma atleta, o meu professor de tênis teve a coragem de me dizer terça-feira que eu sou a penúltima aluna pior que ele tem. Vocês acreditam? Eu só perco. Ele falou, Karine, você só perde para uma pessoa que eu atendo que ela tem uma unha tão grande que ela não consegue pegar na raquete. Nossa, Carlinho, que consolo. E aí ontem ele estava trabalhando comigo, porque ele falou assim, ó, tem uma coisa no... Alguém joga tênis aqui? Ninguém? Uma lá que joga tênis. Ele falou, tem uma coisa do tênis que é o tal do smash. É a hora que a bolinha vem alta e eu preciso dar uma raquetada, que eu preciso fazer com que ela quique para não dar tempo do meu adversário pegar na bola e eu ganhar o ponto. Só que ele falou que eu não tenho potência, que a minha bola ela é precisa, só que eu não tenho força na bola. Ele falou assim, você precisa aumentar a tua potência. Aí eu comecei a tentar aumentar a minha potência. O que começou a acontecer com a potência da Karine? Eu comecei... a minha bola começou a ir para fora do negócio, da linha. Aí eu falei, Carlinhos, não adianta. Eu estou para dentro, é melhor eu ficar no seguro ou eu jogo com força e o negócio vai para lá. Nisso, a minha filha que me assiste fazendo aula, ela resolveu filmar. E aí, para acabar, meu professor parou. Falou assim, a Vivi falou, mãe, acabei de filmar você. Daí eu falei, não fala isso para o professor que ele vai ouvir. Ele falou, me dá esse vídeo. Karine, vem te assistir. Eu fui me assistir. Gente, vocês não têm noção da minha cara de acabada. Eu me esforcei tanto. Sabe aquela hora que você está assim e tem que jogar? E eu fazia muito esforço. E eu errava todas as minhas bolas. E aí eu falei para ele, Carlinhos, está vendo aqui, ó?
você está vendo que eu estou me esforçando? Eu não acerto a tal da bola. Eu não consigo entender esse negócio de potência. Ele falou assim, e tem a ver com o que eu vou falar para vocês agora. Você não acerta a bola porque você não entende a técnica. O que você quer me falar com isso? Sabe por que você não acerta o teu smash? Porque você faz assim, a bola vem, você pegou, chegou, subiu, pá! Você só tinha que mudar uma pequena rota. Fica de lado. Se você ficar de lado, a bola vai vir alta, você simplesmente só encosta assim, ó, pum, ponto para você. Eu falei, eu estou fazendo aula faz 4 meses para você me falar isso agora? Depois que eu já errei tanta coisa e eu saí com os cabelos molhados. Ele falou, vamos treinar. Comecei. Nem acreditei. Eu não me esforcei. Eu só fiz assim, virei de ladinho, sabe aquele posicionamento? Tum, consegui. O que isso tem a ver com vento? Quando você detecta que vento você está, e aqui à noite vocês estão ouvindo e vão detectar qual é o vento que vocês estão, você vai parar de fazer muito esforço. Porque você vai entender a técnica. A diferença é que a técnica do tênis é a técnica, não é a mesma que a técnica de Deus, só que Deus está nos dando a técnica. Filha, se você estiver no vento leste, só ora para Deus te dar força, discernimento e equilíbrio até esse vento passar, porque ele vai passar. Amém? Alguém aqui se identificou com o leste? Ok, vamos para o oeste. Se puder passar, agradeço. Quando chega numa hora aonde Deus olha para nós e Ele resolve mudar o estágio anterior. Olha aqui, ó, indica restituição e mudança. Olha aqui, eu estava no vento leste, tudo estava seco, tudo que eu ia fazer, nada frutificava. E aí Deus começa a falar assim, não, agora eu libero sobre a sua vida o aquilon. É um vento que chega até você e fala assim, agora você vai sentir que a coisa vai acalmar. É um vento, gente, de purificação. É uma hora da vida da gente que a gente precisa se recolher, precisa se resguardar, porque ele é um vento frio. Ele não é aquela 1000 maravilhas do mundo. Só que a hora que o Espírito Santo de Deus está, sabe quando ele está limpando a impureza das tuas motivações? Sabe quando você está fazendo alguma coisa que você sabe que a tua motivação não é a mais pura do mundo, mas quando ele está te inserindo no vento oeste, ele está te autorizando a falar assim, filha, corrija a rota. Aqui é a hora que eu quero pegar e fazer com que a minha visão se torne a sua visão. Mas para isso, você tem que ficar quieta. Olha só, eu estou falando isso agora em maio. O encontro de aliançados vai ser em junho. E qual que é o título? Tudo a ver com esse vento. Um vento de se recolher para o jardim. Porque, graças a Deus, aquela folia lá fora começou a passar. E eu vou te dizer uma coisa, o vento oeste, ele é um vento onde você vai receber um selo. Se você foi aprovada ou não. Porque é muito fácil. Hoje eu estava vindo, pegando o aeroporto, e estava eu e meu esposo, e eu olhei no taxista, que a gente geralmente tem um lá de confiança que a gente chama, e eu falei, ô Cosme, o que aconteceu no teu vidro? Porque o vidro dele estava quebrado, vidro da frente. Eu supus que era uma pedra. E ele disse para mim, Karine, ontem eu estava andando pela Avenida Brasil, tinha um cara com uma esposa e ele estava muito bravo, muito nervoso. Ele simplesmente chegou no meu carro e ele deu um murro no carro a tal ponto que fez esse estrago.
Eu falei, eu não estou acreditando. Aonde que chega o nível do desequilíbrio, do impulso emocional de uma pessoa que, por alguma razão aleatória, resolve dar um murro no carro e faz bem aquela... Sabe aquele efeito de que foi uma pedra que caiu? E eu pensei, meu Deus, não é possível, porque isso entra nesse controle. Por que eu estou contando essa história? Porque quando você está no vento leste, você não tem tempo de organizar a ideia, às vezes. Você está num desespero de uma situação que você tem que resolver, que você tem que responder aquilo, você tem que estar bem. Então você só vai, você tratora a situação. De repente, quando a coisa acalma, aí é a hora de você organizar aquela história dentro de você. Entende, meninas? Exemplo. Problema conjugal, vento leste passou, você desencantou, ele pediu divórcio, certo? Ai, meu Deus, conversaram, tá? Por alguma razão vieram no acampamento, Deus falou com vocês, a pessoa resolve, vamos tocar o barco no casamento junto, amém. Tudo acalmou. O vento oeste, ele não fala só que você tem que acalmar e ficar sentadinha. Analisa por que acalmou, para controlar as emoções, para evitar com que vocês tenham que passar um vento leste lá na frente de novo. Dá para entender o que é um vento oeste? E aí, eu vou dizer, para você ser aprovada, você tem que autorizar o Espírito a anunciar esse vento de Aquilon na sua vida. Não existe uma pessoa completamente transformada se ela não passou pelo redemoinho desses 4 ventos. Faz sentido? Quem passou? Qual foi o personagem da Bíblia que passou pelo redemoinho? Porque Deus falou com ele dentro de um redemoinho. Quem foi? Quem? Não ouvi. Jó. Deus falou com ele. Gente, quer um exemplo mais claro do que a vida de Jó? Que passou o vento leste, derrubou, morreu filhas, passou tudo aquilo que vocês já sabem, não precisa repetir. E aí lá no capítulo 41, ele fala, eu vou falar contigo face a face. Aí Deus falou, vem cá. E Deus falou com Jó dentro de um redemoinho. Ou seja, porque ele sabia que Jó tinha passado por esse vento. Aí que ele chegou mais perto e falou assim, antes eu conhecia você, né? E agora eu te conheço de forma diferente, porque agora o vento leste e oeste já passaram. Vamos confirmar se o que eu estou falando faz sentido? No mesmo capítulo que vocês estavam de Êxodo, tá? Que a gente foi entender o vento leste. Agora eu quero que vocês vão, Êxodo 10, versículo 19. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá entender a história lá, o contexto. E Deus veio e autorizou que um vento Cadim, leste, vinha e detonou todos e trouxe os gafanhotos e todo mundo do Egito acabou se dando mal. Aí, no mesmo capítulo, ele fala assim, Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. Versículo 19. E o Senhor fez soprar com muita força um vento o quê? Oeste, para algumas Bíblias, ou um vento ocidental para outras Bíblias. Olha só que interessante, com muito mais força. E esse envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Ou seja, acabou tudo, acabou os gafanhotos. Olha que coisa interessante, eu achei legal isso aqui. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento oeste. Isso me deu a entender como Deus é misericordioso. Porque Ele autoriza, às vezes, o leste para corrigir a tua rota. Mas Ele manda abundância depois de uma forma muito mais forte se você entende o recado. E aí eu pergunto, dá para eu passar rápido por esses 4 ventos? Depende. Às vezes dá.
Se você for uma filha obediente, que busca o jardim secreto, que está afuniladinha ali na dependência do Espírito para que Ele esclareça ao seu coração as suas motivações, vá corrigindo a rota, Ele autoriza. Vocês não têm um monte de filhos? Eu tenho 3 filhas. Tem uma que eu preciso corrigir com muito mais frequência do que outra. A forma de atender não é igual. E com Deus não é diferente. Se eu tenho obediência, eu não vou deixar essa filha em alguma situação de dor contínua, entendendo que ela já entendeu o recado. Deu para entender? Vamos, então, antes de passar para o outro, lembrem-se, o vento oeste, gente, é um vento frio, a nuvem ainda continua. Você sente que tudo acalmou, mas você não sente que tudo abriu. Entende como ela é difusa? Por que eu contei a história do tênis, do smash? Porque eu preciso decifrar. Se eu estou num vento de destruição, não adianta repreender. Eu preciso pedir direção. Corrija a rota, aquilo para. Se eu estou num vento oeste, você vai sentir, não adianta tentar muita coisa lá fora. Agora é uma hora de você desfrutar a calma do temporal que você viveu, da enchente em que você viveu. Para depois nós estarmos entrando no terceiro vento, que é o vento Ian. Olha que coisa interessante. O vento Ian, podem passar aqui, é o vento norte. Ah, todo mundo aqui tem uma história de revelação. Aqui todas vocês, eu acredito que vocês já viveram uma experiência de vento norte. Sabe por quê? Vento de revelação de algo novo. Onde os céus se abrem. É um vento que retira a nuvem em tudo que está sendo escondido pelo sol. Gente, por que eu falo que todo mundo já passou pelo vento norte? Vocês já ouviram segredos que Deus te contou nos teus tempos de devocional, no teu primeiro amor? É porque não tem tempo que eu chamaria alguém aqui para relatar. Sabe aquele segredinho? Sabe aquele anseio? Sabe, a gente cantou uma música aqui agora, eu não conhecia a música, mas quer dizer assim, eu quero te satisfazer, mas o Senhor é minha satisfação mais do que os prazeres. Era a letra da música. Vamos analisar se eu posso cantar essa letra de uma forma muito clara, sem ser mentirosa. Porque uma pessoa que está disposta a viver o vento norte, ela tem que ser tchuguedinho com Jesus, entende? Porque é a hora que Deus vai te contar. E, gente, a minha oração nessa noite é porque o nosso secreto com Deus seja mais satisfatório e mais prazeroso do que tudo que a gente vive lá fora. Vocês concordam que não é fácil? Senhor, que a tua presença para mim me baste a tal ponto que eu te deseje como eu te desejava lá no primeiro amor. E aí, quando você passa a falar e disciplinar teu corpo, teu espírito para viver o vento norte, aí ele vai te colocando os segredos. O dia que eu tive esse sonho do vento, que foi a primeira vez que eu ouvi falar de vento, quer dizer, que eu ouvi não, que eu sonhei, né? Eu estava buscando intensamente o Senhor mais do que tudo que estava ao meu redor. De repente tive o bendito da noite do sonho que eu sonhei com o tal do vento. Aquilo me chamou a atenção. Aí eu ainda quero voltar aqui para contar que eu fui morar nos Estados Unidos, tá bom? Mas por quê? Porque aquilo me atraiu. Ele me contou um segredo. E por que eu nunca mais olhei na Bíblia a palavra vento de forma igual? Porque eu consegui entender que cada tipo de vento eu preciso entender a técnica para aumentar a potência. Entende? Gente, vento norte é um vento muito feliz. Está tudo indo bem na sua vida agora. Só que não é hora para você se meter em muita coisa. Agora é hora de você só receber. Gente, é fácil? É fácil ficar quieta?
Quem aqui tem facilidade, já foi treinada no domínio próprio de ficar quieta no dia que seu marido resolve ficar bravo com você e você tem uma série de justificativas para dizer que você está certo? Fala para mim, quem já conseguiu? Gente, começa a treinar. Vocês vão ver que vocês ficam perigosas. É verdade. É sério isso. Eu estou começando a fazer isso na minha casa já faz um... Eu estou dando uns cursos sobre feminilidade e eu comecei a ouvir que eu fiz 4 turmas. Eu comecei a prestar atenção que todas as mulheres tinham essa dificuldade, elas traziam no curso. E aí nós no grupo falamos, vamos fazer um teste? Se a gente consegue aguentar ficar quieto. Sabe aquele versículo lá que todo mundo quer rasgar? A mulher já ganha né? Ganha seu marido no procedimento e no silêncio e tarará. Vamos aplicar? Gente, depois vocês me contam. Dá um efeito. Sabe qual é o efeito que dá? O efeito do smash. Porque quando a mulher quer falar, porque ela quer estar certo, que ela, sei lá, que ela quer explicar lá, ela se esforça que nem eu estava lá no tênis. Suada, queria fazer e errava a bola. Quando você vira de ladinho, faz o smashzinho, só pega a raquete e no silêncio você, pá. Os dias vão maturando o teu esposo. E aquilo que você ia se esforçar, que você ia se desgastar para explicar, ou sei lá, para convencer, ou para sei lá o quê, você vai ver que a frequência do coração dele começa a mudar em relação à tua pessoa. Por isso que eu quero mesmo que vocês façam esse convite para vocês, quem tem esposos aqui, para que esse vento norte ele viva de um jeito agradável. Coloque para mim um versículo esse é o versículo que eu quis colocar para vocês, que é um versículo de Cantares que eu creio que é o que todas nós queremos viver aqui. Eu vou ler Cantares aqui, 4. Acorde, vento norte. Vamos por parte, as mentes mais rápidas aí vão devagar. Vamos decifrar. Gente, vamos acordar. Voltem para o jardim. Palavra nova para alguém aqui? Isso aqui não é nova para ninguém. Mas eu preciso ter uma força dentro de mim que me gere um desejo ainda mais fortalecido de falar assim, eu não quero negociar as primeiras horas do meu dia, eu preciso dessa devocional bem feita, sem preguiça e sem ramela. Acorda, vento norte. Acorde até quem está dormindo. E que venha o vento sul. Por quê? Porque para o vento sul da sua vida chegar, você que quer viver uma vida transbordante, alegre, próspera, feliz, tudo que vocês podem colocar aí de adjetivo, para eu viver uma vida no vento sul, que é a alegria plena, completa, de satisfação de tudo que um ser humano deseja, qual que é a condição que eu preciso ter para viver esse vento? Acordar o vento norte. Eu preciso recuperar a decisão de disciplina de falar assim, a minha vida, mais do que qualquer congresso, mais do que qualquer palavra, palestra, mais do que qualquer ser humano que eu gosto de escutar nas pregações da internet, a minha vida vai ser ouvir os segredos que Deus tem para me contar sobre as coisas ocultas que Ele quer que eu viva. Porque o dia que eu recebi essa revelação do vento, eu falei, Senhor, você está falando comigo? Eu estava na praia, gente. Eu falei, Adriana, eu estava andando com meu marido. Eu falei, amor, Deus está falando para eu ir atrás de uma coisa de vento. Eu não estou entendendo nada. Ele contou para mim. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca ouvi um pregador falar sobre vento. Eu falei lá no meu projeto, Mulheres Modernas, a Moda Antiga. Agora, olha que coisa interessante. Deus contou aquele segredo para mim. Vocês têm ideia que eu senti especial? E aí eu comecei a fuçar, vai atrás, procura. Aí Deus vai lá e fala, Cadinha. Aí outro ele fala, Ian. A outra ele fala, Aquilon. Para cada pessoa ele vai falar um estágio, uma estação, uma forma diferente. Então não gasta a tua energia. Entenda o vento que você está. Para você evitar de fazer um esforço desnecessário. Quantas de nós já gastamos cartucho
fazendo coisa que não deveria, porque você queria fazer uma coisa muito legal, numa hora que a tua vida não estava pedindo isso. O vento estava dizendo assim: fique quieta, é hora de ficar quieta, escondida. Teu filho é pequeno, não é a hora que você vai sair. Sei lá, teu filho é adolescente, vai devagar. Agora é hora de estar aqui, ó, dentro de casa, não é hora de fazer nada fora. Por que que Deus fala, gente? Aí você fica brava, porque o teu plano foi frustrado, porque aquilo que você queria não dava certo. Gente, por que que Deus autoriza o não? Porque Ele não quer chegar ao ponto de te mandar um vento leste, tá entendendo? Por que que a gente tem que sofrer para entender isso? É carinho de Deus com a minha vida e com a tua. Amém. A vontade de Deus é que eu diga: amém, Senhor. Eu sou grata por cada situação. Que a gente dê graça para cada situação que aconteça. Essa é a vontade do Senhor. E aí, está dizendo: acorde, vento norte, venha, vento sul. Soprem em meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Quem que deve estar conosco no vento norte? Você só vai cumprir se o Espírito Santo, se o teu amado Jesus está contigo. Se você autoriza ele a entrar no teu... Por favor, coloca para mim o flyer do congresso que vocês vão ter agora em junho. Olha como está vinculado. E eu que nem sabia desse negócio, estou sabendo agora. Coloca, por gentileza. Olha ali, ó. Gente, existe conexão de Deus? Eu já estava com esses slides, eu sou de me planejar antes. O dia que me convidaram, pedi confirmação da palavra, logo em seguida já fiz os slides. Eu nem sabia que ia ter essas flores aí nos flyers. Você entendeu? Eu fui receber, acho que da Priscila, alguns dias atrás. Depois, eu ouço a Adri aqui contar, e eu olho isso aqui, eu falei: não, peraí, Deus já está preparando vocês, mulheres. O jardim regado, o Senhor as guiará continuamente e lhes dará água quando tiverem sede, restaurará suas forças. Vocês serão um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Amém? Depois vocês me contam o que rolou do congresso, da conferência. Amém. Então, voltando lá ao nosso slide, olha que interessante. Para acordar o vento norte, eu preciso... acordar o vento sul, eu preciso estar inteira com o Espírito Santo. Porque a partir desta hora eu vou liberar essa fragrância. E aí, gente, eu vou dizer para vocês, o que acontece quando você libera a fragrância do Espírito? Acontece algo. Alguém quer chutar aqui a resposta? Tudo o que você deseja começa a acontecer. Só que tem uma diferença. O dia que você não entende a técnica do smash, você se esforça, tenta abrir todas as portas, porque lá teve um culto que profetizou que as portas se abririam. Aí você chega com tudo e vai com os dois pés no peito e tenta escancarar a tal da porta e ela não abre. Aí você se frustra porque a palavra que você ouviu naquele dia não aconteceu na sua vida. Porque você não entendeu o vento que você estava. Porque o dia que você entender que agora a tua vida está calma, está organizada, está tranquila, ok. Não precisa ter pressa. Sabe por quê? Sem você se esforçar, Deus conhece o desejo do seu coração. Aquele negócio que você quer fechar, simplesmente vai surgir lá daquela porta 5, que algum ser humano vai te apresentar para Beltrana, que vai te linkar a Ciclana, e que de repente aquilo vai acontecer. E de repente já aconteceu. Amém ou não amém? Mas para isso acontecer, qual vento que eu tenho que estar ligada? Vento norte. Se eu me desvinculo, gente, se eu não estou na dependência do Espírito, esquece.
Você vai ser a Karine jogando tênis, toda suada, esforçando e jogando a bola para fora do lugar que deveria jogar. Independente da área que você fosse ter. Então, essa hora do vento norte é o alívio de tudo o que a gente gostaria de viver. Eu já estou terminando, mas eu queria falar um pouquinho do vento sul. O vento sul é o Teiman. Pode passar para nós, por gentileza, o próximo. O vento sul, gente, é um... Antes, por favor. O vento sul é que traz calma, calor, alegria, plenitude. Ele é comparado a um clima temperado, de temperatura favorável, onde tudo que você respira é alegria. Gente, o que mais determinaria a imagem de uma pessoa que está no vento sul é exatamente essa imagem ali. É a hora que você está fluindo. É a hora que... Quem não quer chegar nesse alvo? Eu li um versículo tão legal essa semana que Deus me abriu os olhos. E gente, eu acho que eu já li Salmo 500 vezes. Eu nunca prestei atenção naquele versículo. Que talvez para vocês seja comum, mas para mim passou batido. Dizia assim, que aquele que está no vale, Deus aplanaria. E aquele que está em cima dos montes, Deus também aplanaria. Porque o que Deus quer é que a gente tenha suavidade na vida, na nossa caminhada. Aquela história de muito sobe, muito desce, muito sobe, muito desce, reavaliem. Não é o padrão original de onde Deus quer que a gente esteja vivendo. Eu li um livro que nós ganhamos da Thomas Nelson, que é uma excelente editora, Deus que destrói sonhos, que é um sorvete que cai assim, que está caído no chão. E a minha filha ganhou, né, deles, e ela leu rapidinho, e aí eu resolvi ler. E eu achei muito legal o autor falar assim. Talvez alguém já leu esse livro? Bastante gente, né? Não muitos, mas quem tem adolescente eu recomendaria ler. E eu achei muito legal uma hora que ele fala assim, o autor: eu tô cansado desse monte de gente que vai na igreja e toda vez tem um profeta que olha e fala assim, porque você falará para as multidões. E aí embaixo ele questiona e fala assim, pessoal, existe algum problema com o anonimato? Porque a impressão que nós estamos tendo na atualidade é que quem tem voz somente é quem está no auge de uma fama, e se você não está nessa, minha amiga, você é uma fracassada, derrotada, humilhada. Como o seu trabalho de multidão que tem aqui fosse melhor do que aquele que acabou de voltar do hospital, da capelania, que foi orar por aquela que está doente. Esta é a sedução do mundo moderno. Nós estamos vivendo 3 grandes inimigos. Eu estou terminando, mas eu não posso deixar de falar. Os 3 grandes inimigos da modernidade, isso tem se confirmado dia após dia no meu ambiente de trabalho. Primeiro inimigo, pressa. Segundo inimigo, barulho. Terceiro inimigo, multidões. Não vou descrever, que é bem coisa de mulher, né? Que é inventar, voltar na pregação e explicar item por item. Todas nós vivemos esse inimigo todos os dias. Inimigo da pressa, começa a gestionar bem seu tempo. Tá? Sugestão? Tenho. Tem um livro que eu coloquei no meu Instagram em janeiro. Gente, se tem um livro que vale a pena vocês lerem, eu sou comilona de livro. Então, quando você é muito comilona de livros, você também, né? Assistiu em livraria? Olha só, Adri, você já leu o Essencialismo? Guria, você tem que ler. Esse livro é o
top das galáxias para vocês gestarem bem o tempo. Uma frase só que eu li que eu amei, que aquilo ecoa toda semana na minha cabeça. É hora de nós começarmos a largar coisas muito boas para começar a viver as extraordinárias. Será que vale a pena? Adri, se eu fosse tua funcionária, acho que você me contrataria. Porque eu, quando o livro é ruim, tipo... Esses dias eu falei de um livro lá no meu Insta, como que é? Ai, da Naomi. É alguma coisa não vou lembrar agora, mas enfim. Perdão. Voltando aqui onde eu estava, no essencialismo, outra coisa que eu gostei do livro, ele fala assim, ó, o que você não faz é tão importante quanto aquilo que você faz. E se você for aplicar o que nós estamos falando aqui do Vento Norte, o que você não faz de buscar ter o teu devocional de um jeito certo, é tão importante quanto aquilo que você faz. Depois a gente não pode se queixar de não viver o extraordinário. Faz sentido para vocês? Então, quando eu digo que os 3 inimigos são a pressa, o barulho que te impede de ouvir o seu amado soprando no seu jardim secreto e as multidões. Gente, porque é muito bom estar junto, mas eu vou falar. Deus quer falar contigo de um jeito, com você de outro, de mim, comigo, entendeu? Então, assim, se puderem, estejam aqui. Mas quando chegarem em casa, Pai, eu já vou fazer isso com vocês agora, vamos poupar tempo. Do que vocês ouviram aqui, não precisa falar alto. Qual que é a porção para vocês dessa palavra de hoje? Eu sei que ela não vai voltar vazia. Eu sei que ela não vai voltar vazia porque eu não saio da minha cidade durante o ano, porque eu tenho 3 meninas e meu foco são elas. Então, aonde eu vou, é só porque Deus confirma. E acreditem, eu nem ia vir. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque tudo que eu faço, eu consulto meu marido. Amor, tem uma agenda assim, assim e tal. Cá, vamos. Dessa vez ele falou, vamos. Falei, não, amor, era para eu vir na semana que vem, mas ia bater no Dia das Mães. Bem capaz, Dia das Mães, foco meninas. Não vou em nenhum lugar onde comprometa a agenda com as minhas filhas. Beleza, daí eu mandei para a Pri, né? Pri, eu vou em qualquer dia, mas não que comprometa o negócio com as meninas. Gente, eu sei que vocês não estão perdendo o tempo de vocês, e eu não estou perdendo o meu, se Deus não quisesse falar com todas nós ao mesmo tempo. Então, que vocês já vão se organizando para que quando essa conferência chegar, que vai ser daqui 4 semanas, Adri? Final de junho, né? Daqui umas 6 semanas, que vocês não venham querendo esperar da conferência o que ela tem a oferecer. Já vão regando o coração, Senhor, vá preparando, porque eu acredito que se vocês abrirem essa portinha agora, gente, vai chegar na conferência, Deus vai ser muito claro, vocês vão falar assim, entendi, é isso que eu preciso pegar agora para a minha vida. Tá certo? Eu vou dizer para vocês, só para encerrar, que para você ser aprovada, você tem que se deixar passar por este redemoinho. E você só vai começar a viver o sobrenatural do Espírito a partir do momento que esses 4 ventos passarem sobre a sua vida. Então, não tenham medo da parte ruim. Não tenham medo, às vezes, gente, nem de trauma. Hoje eu atendi uma mulher, Karine, eu briguei na frente do meu marido, na minha filha, não sei o que, você não fez legal. Karine, eu acho que eu fiz um trauma lá na cabeça dela. Só que tinha um contexto, bem sério. Eu falei, fulana, deixa eu te falar uma coisa que vai te libertar para o resto da tua vida.
Desista da ideia de você achar que você não vai ser traumatizado ou que não vai traumatizar a filha. A questão não é essa. Todo mundo passa trauma, ninguém morre por isso. Mas, gurias, a questão é como que o Senhor vai me dar a condição para eu lidar com aquele vento leste que ninguém será poupado. A gente só tem que pedir amortecimento. Amém? Então, isso vai te conceder autoridade e vivência no mundo sobrenatural. Eu encerro. Eu sei que o pessoal vai terminar ali, porque eu vou passar um vídeo de 2 minutos para vocês. Óbvio que eu vou querer que vocês observem a palavra vento no vídeo, que depois vai ter uma finalização aqui, mas não vai ser filmado, e a Pri pediu para eu passar no final, porque eles precisam cortar por respeito aos direitos autorais. Mas olha que coisa interessante. Em Isaías 40, no versículo 6, diz assim, toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo, nós, não passamos de uma relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E lá no mesmo capítulo, no versículo 24, ele diz assim, Deus sopra sobre eles e eles murcham, e um redemoinho os leva como uma palha. Se você tem consciência do quanto nós somos muito pequenininhos e que é só pela graça e misericórdia de Deus, a gente não vai perder tempo com o esforço errado no smash do tênis. Vocês só vão virar do lado, olhar para a direção que vocês precisam virar. Deus só vai falar assim, filha, pega a raquete, pá, joga para o lado de lá. Pega a outra raquete, joga para o lado de lá. Que ali o inimigo não vai estar, lá não entra, aqui você fez o ponto. Amém, meninas?